Graça e paz, povo de Deus! Esse é o nosso podcast Me Conte um Milagre. E hoje é especial, irmão. Nós estamos aqui com uma convidada, vocês vão conhecer, vai ser surpreendente para a tua vida e eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas através do testemunho contado aqui. Querido, você tem que assistir até o final para você ser impactado, receber, para que a tua história seja mudada em nome de Jesus. É ou não é, pastor Leandro? Com certeza, uma história de superação aí, milagre tremendo. Você que tem seu filho aí, você vai escutar um milagre maravilhoso que Deus fez e com certeza vai renovar sua fé. Você vai sair daqui, você vai escutar aí, vai ficar completamente revigorado. E eu não vou nem contar aquela mineirinha de Jesus, irmão. Gente boa, gosta de queijo. É assim, né? E tá conosco também o Sussu, irmão, o famoso Sussu, Ricardinho Sussu, fique à vontade, sussurra aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para dar um recado rapidinho. Se você não é inscrito no canal, por favor que você se inscreva, dê o like, comente, porque isso fortalece aqui o nosso projeto, isso nos motiva quando você dá o like, né? Isso faz a gente entender que vocês estão gostando do projeto. Quando vocês comentam é melhor ainda, né? Uma novidade aqui, eu estava até conversando com o pastor Rodolfo e com o pastor Leandro, a gente está pensando aí em abrir um apoia-se pro canal, né? Para alguns membros entrarem e serem patrocinadores também, serem apoiadores. Aí eu quero que vocês deixem no comentário aí o que vocês gostariam de receber em troca por ser apoiadores, né? A gente pensou em algumas coisas, mas a gente quer ouvir a opinião de vocês, tá bom? É com vocês aí. Aleluia. Nos apoie. A gente vai deixar um canal aberto para que você possa abençoar também aí esse ministério, você que gosta. E tem sido bênção. Nós temos trazido aqui pessoas com testemunho maravilhoso. Então, volta aí depois, dá uma olhada nos outros vídeos, tem vários testemunhos maravilhosos que marcaram. Nós temos testemunhos de pessoas que conseguiram vencer a prostituição, pessoas que saíram da maçonaria, pessoas que venceram o alcoolismo, as drogas, violência. Temos também o testemunho de pessoas que venceram doenças assim, sabe, terríveis, que saíram do coma, pessoas que venceram o Covid. Tem muito milagre lá. Tem um irmão que foi queimado, sabe, na infância. Então tem muito milagre, muita coisa boa. Vai lá, dá uma fuçada aí, começa a escutar. Pode ter certeza que vai ser algo bom para sua vida. Tem os cortes aí também, vai lá depois, dá uma olhada, você vai ver quanto é interessante. Porque às vezes você vai lá ver um registro de um corte, você se interessa. Às vezes você só vê a capa ali, não cria interesse, mas quando você vê o registro do corte, você cria esse interesse. Então nos ajude aí desse esse apoio para nós. E olha que ele nem falou do irmão Edivaldo, que levou 14 tiros, irmão. Eu contei, viu? Cada furinho ali, contei, bala que pegou aqui, saiu aqui, bala no braço, ainda tem uma bala alojada lá, irmão. Só a mão do Eterno. A pessoa que tava com ele levou 2 e morreu. Ele tá aí para contar testemunho. Então só Deus faz essas coisas, né? E vamos aproveitar, vamos falar do nosso parceiro Cyber Home, na Avenida Dantes Carraro 516. Você vai procurar o Andrei, você vai ter desconto. Falar, ó, eu vi lá no podcast do pastor Rodolfo, pastor Leandro, o Conte Milagre, eu vi lá e eu quero meu desconto. E você vai receber seu desconto, vai ser feliz lá. E com certeza, irmão, ali é profissional. Se não ficar bom, ele te devolve, irmão. Fique tranquilo, o serviço vai ficar bom. Coisa boa, a gente indica, né? É bom que a gente indica crente, né? Que é confiável. Aí você vai no lugar lá, o camarada coloca pelo de qualquer jeito. Aí você fala, não ficou bom. O cara fala, aí é contigo. Quer outra, paga de novo. Não, lá não, o serviço é garantido. Não ficou bom, ele arranca, coloca outra nova e acabou, tudo certo, né? É assim que funciona. Amém? Vamos falar, camarada, agora? Bora. A mineirinha de Jesus? essa é nova. Boa noite, paz, gente. Que alegria estar aqui. Primeiramente, parabenizá-los por esse programa que tem sido realmente muito forte. Quando eu tô ali na técnica, eu choro muito, porque eu sempre falo que contar experiência, contar milagre, é você estar realmente tocando no coração de alguém. Alguém vai ouvir, alguém vai se identificar. Verdade. E alguém vai entender que Deus ainda faz milagres. Então, amém, parabéns por esse programa. E engraçado que quando eles foram no programa, foi no programa do Rui, a primeira vez, todo tímido, todo quietinho. Agora estão aí, gente, com o seu podcast. Morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Eu sou muito tímido, irmão. Eu sempre conto no púlpito. De fato, eu sou tímido. Eu também. Sou mais quietinho aqui. Mas assim, o Rui foi... Mas mudou muita coisa. Foi uma benção, né? Nos empurrou pra isso. Falei, não, pastor, vai lá, vocês são bons, vocês vão fazer. Falei,
No tempo de Deus a gente faz. Ele foi empurrando pro até falar, agora não tem jeito, né? Pô, a gente pega, Não teve como, não teve como escapar. E tá cada dia mais lindo, mais emocionante. É muito forte isso aí. E também a Mari, também, pra quem não sabe, ela tem um podcast. Tá lá, dá uma olhada Pode aí. emagrecer. Só que aí é um podcast fitness, Talk um podcast fitness aí, pode emagrecer. Pode emagrecer. Então depois, ó, vou pedir pro Ricardo deixar lá no link lá, pra quem você quiser também se inscrever no canal. Eu tô precisando, viu? Tô precisando, acho que eu tô escutando pouco o podcast dela. Olha, pastor, não pode. Eu preciso, não pode. não tá surtindo muito resultado. Tem uns desafios lá, né? Tem uns desafios, viu, Lateu? Exato. E outra coisa, também, ela e o Rui são donos da Luma, que a gente sempre fala, que faz essas canecas maravilhosas. Você viu a Isso. caneca dela? A nossa é humilde, a nossa é simples. Olha a dela que chique. A dela é chique demais. Eles são Nada, é apaixonada. diferente. então, com essa empresa que faz diversos itens aí, acessórios pra você poder dar de presente pra você. O Rui tá aqui, ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Nossa, Ele você tá. não vê, mas ele tá aqui. O Rui tá aqui também. Então, eles têm essa loja, dê um apoio aí. A gente também tá deixando lá na inscrição, lá embaixo no vídeo lá, pra você poder entrar lá e dar esse apoio pra eles. E eles também são o dono daqui do estúdio, do podcast. Então, Cir TV, né? Se você entrar, a gente sempre coloca aí também. Cir TV, entra lá, curte aí todos os programas. A gente participou já do programa do podcast que o Rui tinha. Agora ele tá com outro podcast também. Aí, ó. Aí apareceu. Inclusive o pastor Leandro, ele vai levar a caneca que o ganhador ganhou. Só não lembro o nome Aí, dele. Não, mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Thiago. Thiago, sua caneca tá Aí, aqui, ó. meu irmão. Aí, ó. É sua, hein? Então você, ó, talvez você esteja... Tem muita gente de outras igrejas que pergunta pra gente do estúdio também. Você tem a vontade de fazer o podcast? Procure o Rui, Sim, procure a pastores Maré, amigos, TV. São pessoas de extrema confiança, pessoas que são muito profissionais. A gente, sabe, tem uma confiança extrema em tudo que eles fazem aqui. É perfeito, é bom, maravilhoso. Então, busca aí, dê esse apoio pra eles também. E a Mara tá aqui hoje porque falar de milagres, eles contaram pra gente já um pouco desse milagre. Foi algo que é de se espantar, né? É de se espantar. Não quero entrar nos spoilers aí, quero deixar ela contar tudo pra vocês, mas é de se espantar pra gente ver como as mãos de Deus é poderoso, como Deus é poderoso pra reverter um quadro, pra nos mostrar que Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Quando a medicina fala não tem mais jeito, Deus vai com as suas mãos fortes e mostra os milagres dele. É forte, né? E eu posso dizer que quando eu conheci a Mara, né? Através do pastor, ele deu um abraço, pastor, ele deu uma benção de Deus. Vira e mexe na nossa igreja, a gente vai pregar lá também. A amizade continua e é uma benção de Deus. E o pastor, eu falei, pastor... É verdade, eu não lembro. Foi o pastor Ineu. É verdade. Eu falei, pastor, tal, pra louvar, tá falando. Eu vou te mandar aqui pra você o contato da família Fonzarelli. Você vai ver que benção, irmão. Você vai gostar, vai ser maravilhoso. Falei, rapaz, o pastor Ineu indicou, amém. Né? Porque às vezes nós temos receio de trazer pessoas de fora, você não conhece, né? Hoje em dia tá tão banalizado o evangelho que você fica meio receoso. Mas eu falei, amém. Mas quando trouxe, aí eu fiquei mais surpreendido ainda. Aí eu fiquei maravilhado, falei, que coisa boa, né? E aí, eu não sei o que aconteceu, né? Gostei dele de graça, vocês gostaram de mim de graça. O negócio é uma amizade maravilhosa. É verdade. Né? Daí começou, eu falei, filho, não sei, eles gostaram da gente, né? Eu também gostei deles. Foi uma sintonia de Deus aí. Foi. Então foi algo preparado por Deus e eu estou feliz em ter a Mara aqui e falar um pouquinho da história dela. E eu conheci através de você. É verdade, assim, né? Foi. Primeiro podcast que você já foi com o pastor Leandro e de lá pra cá estamos aí. Você vê, eu tenho mais contato com o pastor Rodolfo hoje do que o pastor Irineu. Meu irmão esteve lá esses dias pra trás agora. Um grande abraço pra ele aí, Deus abençoe sua vida. Já ministrei na igreja dele também. Gente, não tem coisa melhor do que sentar e falar das coisas de Deus, né? Verdade. Não tem. Sim. Não tem. Esses dias eu estava aqui, chamei uma menina da minha igreja, ela precisava entender algo sobre a vida dela. Eu falei assim, vai lá no meu estúdio, eu preciso conversar com você. Eu falei algo pra ela. Antes de sair da igreja, eu falei assim, ó, ela estava num momento muito difícil da vida dela. Ela precisava resolver a vida dela em 2 dias. Ela falou, Mara, eu tô desesperada porque eu não sei o que fazer. Eu falei, quando a gente tá desesperado, a gente só faz uma coisa. Fecha a portinha do quarto e vai falar com Deus na sinceridade. Porque muitas pessoas oram sem saber orar.
Verdade. né? Só fala, tenho receio de pedir, a palavra do Senhor fala, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, né? E aí ela fez isso, quando ela terminou de orar, Deus mandou já uma resposta pra ela, ela veio pra cá. Quando ela veio pra cá, eu comecei a contar o testemunho da Maísa um pouquinho pra ela. Ela fazia assim, né? E assim, eu olhava assim aquilo ali e eu entendo o quanto Deus é grande, quanto Deus faz milagre. Aleluia. Mandar um beijo pra Maísa e a Luísa. Meu esposo também que era pra estar aqui, né? Mas tá ali na técnica, é difícil porque aqui é só nós dois, então às vezes um participa, o outro tem que ficar lá e assim vai. Mas é isso. Vamos começar a contar? Pode começar Vamos lá, a contar, contar. conta um pouco da sua história e depois já entra aí. Tá bom, vamos lá. Eu sou Mara Fonzarelli. Eu não sou mineira, viu? Não é não? Não. Só morou lá. Vou te contar um mistério. Eu nasci em Carapicuíba. Nasceu em Carapicuíba. Nasci em Aí, Agora é Carapicuíba. de Deus, é Você de Deus, acredita? é de Deus. Eu nasci Coisa em boa. Carapicuíba. Moramos em Itapevi por 9 anos. Com 10 anos eu fui embora para Uberlândia, Minas Gerais, quando meu pai faleceu em 1997. Quando meu pai faleceu, minha mãe não aguentava a dor. O apartamento que nós morávamos dava para ver o cemitério. E ela tomou uma decisão diante de Deus. Ela falou assim, eu vou criar os meus filhos sozinha. Não vai ter interferência de ninguém. E aí ela tirou a gente daqui de São Paulo. Ficamos lá por 16 anos. E quando foi em 2013, eu vim cantar aqui. A gente tinha algumas agendas aqui em São Paulo. A gente sempre vinha. Eu decidi vir embora. Falei, vou embora. Mãe, sentei com minha mãe, com meu irmão, a minha irmã, falei, tô indo embora. Meu irmão tinha comprado apartamento. Antes de pegar a chave, eu decidi ir pro apartamento dele. Falei, eu tô indo pro seu apartamento ainda. Aí, quando eu decidi, eu fui a chave pra isso, né? Aí todo mundo falou, não vou ficar não, vou embora. Meu irmão falou, vou fazer um teste com Deus. Se for pra mim ir, eu vou passar em alguma faculdade lá sem pagar. Porque na época ele fazia faculdades. Foi há 10 anos atrás. E aí, quando nós voltamos, eu até namorado eu arrumava aqui em São Paulo. Não quis fazer nada lá na cidade. Eu amava lá. Lá foi uma cidade de muito crescimento. Comecei a reger mocidade, eu tinha 10 anos de idade. Olha só. Porque eu era grandona, então a minha responsabilidade veio muito cedo. E nisso, assim, a gente sempre no evangelho. Fui criada no evangelho, 36 anos de evangelho. Você viu, né? Regemocidade já sabe também, né? 36 anos. Assembleano. Foi uma vida de trabalho com mocidade, grupo de gestos, assembleiana. Então, assim... Aí, quando eu decidi vir embora, e meu irmão fez o propósito, falou, se eu passar, ele passou em 2 em primeiro lugar. Olha só. Em 2 em primeiro Será lugar. que é Então, inteligente? primeiro lugar, Super, e veio, a Maraísa também chegou, fez a prova, não pagou faculdade também. Então, assim, Deus estava na nossa volta. Eu sempre falei que eu ia, com 12 anos eu falava assim, eu vou ter gêmeas. Vou ter gêmeas. Falei, Deus, eu puxei sempre a família do meu pai, né? Mas a família da minha mãe não puxei nada, mas eu quero puxar uma coisa, ter gêmeos. Eu tenho um tio que tem gêmeos, eu tenho uma tia-avó que teve 4 gestações, as 4 foram de gêmeas. Rapaz. E aí eu falava, eu não puxei nada, eu quero puxar isso. Eu tinha muita vontade também. Que Sério? quando a gente ficou grávida da Melissa, eu falava, tem que ser gêmeo. Depois que ela nasceu, depois do primeiro mês, eu dobrei o joelho e falei, Jesus, obrigado por você não ter minha vida. Dá muito trabalho uma criança. 2! Não, mas Eu tenho tia e tenho irmã gêmeas. Eu fiquei meio receoso também. Falei, sério, opa, é um risco grande, né? Ixi, eu tenho na minha família e o Rui tem na Mas dele. deve ser muito legal. Gente, então assim, foi a realização de um sonho. Quando eu cheguei aqui, a gente foi trabalhar ministerialmente. Ministério. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva nas coisas que eu queria. Eu sabia que eu ia me casar depois dos 30 anos. Falava pra Deus, ter filho só dentro de um casamento bem sucedido. Porque às vezes as pessoas erram porque não profetizam. Né? Eu acho assim, principalmente quando se trata da minha pessoa, da minha vida, né? Eu profetizava. Fiquei alguns anos sozinha esperando aquele que Deus iria mandar. E quando a gente tava nas igrejas, tudo, né? Meu irmão namorava, Maraísa namorava, e eu sozinha. Minha amiga era minha mãe. Minha amiga era minha mãe. Então, manda um recadinho pro pessoal lá da igreja. Tem as meninas que vai estar próximas aos 30, tá preocupada, meu filho. Não, Fique gente, tranquila, preocupa não. fique em paz, guarda no Senhor, aguenta o coração aí, Deus faz a obra.
Sim, eu sempre falo, eu dou muito conselho. Eu falo, gente, não. As pessoas têm medo de ficar sozinho. Tem muito medo. O medo de ficar sozinho faz casar errado, separação. Sim, isso é verdade. E assim, tem filhos sofrem. Então, assim, eu sempre pensei nisso, porque eu tive muitas amigas. Eu tava até conversando com as meninas da igreja, eu falei assim, as minhas amizades sempre foram com pessoas mais velhas que eu. Desde muito nova, porque eu comecei a liderar um grupo de jovens, sendo que eu era uma criança. Mas ali eu já entendia o meu chamado. E entender o chamado dói, né? Só que na minha inocência, como uma criança, minha mãe virou para mim e falou, você consegue? Eu falei, consigo. Eu vou. E eu fui. Então, assim, foram muitos anos trabalhando assim, na obra do Senhor. E aí, assim... Aí eu me dediquei à minha vida ministerial, a trabalho, tudo. E teve uma época que eu me fechei totalmente. Eu falei, agora nem conversar. Eu falei, Deus, eu só quero o meu esposo. Aí tomei essa decisão numa conversa com minha irmã, tava fazendo uma caminhada assim. E aí eu fui fazer caminhada com ela, falei assim pra ela, falei, acho que agora eu tô pronta pra ter alguém. Acho que agora eu tô pronta. Eu abri meu coração. Que eu sempre, o pessoal falava que eu era coração de pedra e... Meu esposo acabou de falar que eu continuo. Continuo não, coraçãozinho agora mudou. E aí, assim, o que aconteceu? Antes de Deus transformar o meu coração, eu fui cantar numa igreja em Osasco, e aí chegou lá, o pastor virou pra mim e falou assim, sabe aquele dia que você não quer que Deus fale com você? Você se esconde aqui, fui lá, cantei, quietinho, voltei pro meu canto. E aí eu falei, ele vai me chamar. Eu já sabia, né? E aí, assim, ele me chamou e falou assim, olha, filho, Deus vai te dizer que o coração de pedra vai se tornar de carne. Deus vai transformar a sua vida. Porque você não acredita no que pode acontecer, mesmo com tantos propósitos, mesmo vivendo uma vida assim, assim. Ele foi falando assim, né? Eu falei, amém, eu recebo. E aí, assim, foi quando eu realmente abri o meu coração para um sentimento, porque eu falava assim que eu só ia amar o meu esposo. Eu falava, porque assim, eu sempre aconselho mesmo, gente, busca na palavra o que é o amor, o que é uma pessoa que vai realmente, o que é o homem. A gente até estava falando no meu podcast quarta-feira sobre o papel do homem. Hoje as mulheres querem medir força com o homem e não existe aquela mulher. Pra mim, não existe a mulher que vai medir força com o homem. Independente dela ser forte ou não, ela não vai medir força, porque o homem nasceu pra ser forte, a mulher frágil. Verdade. Essa é a realidade. Então, assim, resumindo que a história é grande, mas assim... Aí eu falei com Deus, ela falou assim, fala com Deus a sua intenção, fala que você quer namorar, você quer alguém. Eu falei, tá bom. Aí, numa madrugada, eu tava num momento assim, que aí você começa a olhar, né? Poxa, Deus, eu esperei muito aqui, esperei até agora é a hora do Senhor fazer. Não existe colocar Deus na parede, mas naquele momento você precisa de uma resposta. E aí, eu falando com Deus, aí, quando foi no outro dia, fui fazer caminhada, fui sozinha, falei, Deus, tô pronta. Tô preparada para receber alguém, mas eu quero alguém que seja teu. Não quero nem alguém que seja engano. Não quero, porque geralmente existem vezes que Deus até permite você ser testado. E eu já vi muita gente ser testada e escolheu errado. Eu falei, Deus, eu não quero teste, não. Eu vou entender o que é a tua vontade. Primeiro teste, minha mãe gostar da pessoa. É o primeiro teste. Você é aprovado pela família, né? A minha mãe, se ela olhar e ela não gostar... Até nas amizades sempre foi assim. Mulher de Deus, também. Assim, beijo pra minha mãe. Ela é uma mulher, assim, que ensina calada. E aí, assim, de repente eu instalei um aplicativo. As amigas enchem, você tem que namorar, você tem que sair. Você só vive nesse quarto. Minha vida era assim, casa, igreja, casa. Quando eu saí com a minha mãe, ia num shopping, voltava... E minhas séries, minhas coisas, minha vida era assim. E aí elas começaram a falar. E quando começou a falar demais, falei, meu Deus, será que o senhor tá nisso? Tudo beleza. Aí um pastor, um amigo meu, me ligou. Marinha, Deus mostrou que você vai casar. Falei, amém, pastor. Dentro de pouco tempo. Amém.
Não, filho, mas você não tá Estreitando. entendendo. Você não tá entendendo, você não vai querer, não. Falei, não, pastor, eu quero casar. Eu entendo que o propósito de Deus é família, né? Tudo. Ele, não, filho, você não vai querer casar, não. Mas eu vou logo te falando, Deus vai mandar e ele vai te dar um sinal. E aí passou 2 meses, eu acho, mais ou menos, eu conheci o Rui. E aí o assunto do Rui foi o seguinte: oi, tudo bem? Então, deixa eu te falar, pra mim não perder tempo, eu quero namorar, não vai casar. Porque senão a gente nem Objetivo, continua né? a conversa. Vai, homem. Foi assim. Tem que ser assim, cara. Foi assim a Parabéns, conversa dele. Rui. Eu falei, entendi. Pararam de fabricar isso aí. Só falta fazer o curso meu máximo, mas já tá. Não, já tá Foi. 90 km andado já. Já? Aí, ó. Ele falou assim, a minha vida é assim, ele falou um pouquinho do trabalho dele. Aí eu falei, tá bom. Falei, vamos conversar. A gente começou a conversar e as ideias se batiam muito. Aí, vocês lembram quando teve a greve dos caminhoneiros em 2018? Nessa época, o carro sem gasolina. Aí ele falou, eu vou te conhecer. Eu falei, tá bom, pode vir. Vou de Uber mesmo, que eu tô sem carro. Eu falei, beleza, pode vir. Aí ele veio. Quando ele tava vindo, eu falei, mãe, tá vindo um rapaz aí, eu acho que eu vou namorar com ele. Minha mãe olhou assim. Aí todo mundo estranhou, porque eu era super fechada com relação a isso. Ela falou, tá bom. Aí quando eu desci pra encontrar com ele, aí eu falei, vamos subir pra conhecer minha família. Ele falou, vamos. Aí eu olhei pra ele assim, falei, você vai mesmo? Ele falou, vou. Você não me chamou pra conhecer sua família? Corajoso, hein, varão? Já foi, né? Aí ele Cara mesmo. subiu aí eu nunca vou me esquecer o olhar da minha Você mãe. já vê a boa intenção da pessoa, Justamente. Aí eu vi o olhar da minha mãe. Primeira coisa que ela fez, ela deu um abraço nele, caloroso, assim. Aí eu olhei e falei, ó. Já não olhou de cara feia, porque a minha mãe, ela é uma pessoa que ela não consegue esconder quando ela não tá bem. É expressiva. Ela é. E aí, assim, aí nós saímos, fomos almoçar. Quando eu cheguei em casa com ele, já tava todo mundo reunido. A família inteira para conhecer ele. E de lá para cá estamos juntos. Né? Eu sempre falo, a gente tem que ter atitude, tem que ter a unção de ousadia. Porque ousadia é uma unção que nós podemos pedir para Deus. E aí a gente começou a namorar. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ter gêmeos, né? Falava gêmeos. Eu falei, eu quero ter gêmeos. Ele falou, não tem problema não. A gente dá um pra minha mãe, outro pra sua e tá tudo bem. Aí, começou aí, tão assim, bem, né? Foi. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa taxativa, positiva, e eu falava. Aí, quando a gente se casou, aí, beleza, a gente casa. Daqui uns 2 anos ter filho, eu quero viajar. Comecei. Aí a gente se casou, dentro de 10 meses, namoramos, noivamos e nos casamos. Aí depois a gente casou no civil, aí a gente fez a nossa viagem de lua de mel, fui pra Colômbia, conheci Cartagena, aí voltei, quando eu voltei eu fiz a festa. 2 meses depois engravidei. Aí, ó. Não perdeu até o Rui, tá nota 10, hein? Nota 10, cara. Foi. Centroavante nato, né? Não perdeu tempo, agarrou a benção que Deus mandou e falou, já vou finalizar a vitória. Foi logo de 2, né? E o 2 gols no chute só, cara. Foi dupla honra ainda, né? E aí fomos comemorar meu aniversário em janeiro. Passei mal quando eu voltei. Fomos num restaurante, a comida tava forte, cheguei e passei mal. Aí minha irmã, você tá grávida? Eu falei, não, filho, só passei mal, normal, tudo. Eu falei, eita, eu nunca passo mal. Aí, beleza. No outro dia fiz o teste e descobri que tava grávida. Eu já marquei logo o ultrassom, porque eu queria saber se era 2. Aí ele indo pra uma reunião em São Paulo, eu ligo pra ele, amor, não é 1, é 2. Ele, quê? Eu falei, não é 1, é 2. Ele, como assim? Eu falei, então, é 2 neném. E na hora, assim, quando eu descobri que eram gêmeos, né, minha irmã virou pra mim e falou assim, por que você tá surpreendida? Você sempre soube que ia ser. E às vezes a gente profetiza, a gente esquece, né? A gente fala as coisas, aquilo que você quer. Por isso que eu sempre falo, sempre vou dizer, gente, profetiza, fala o que você quer, fala com a boca aberta, coração aberto. desenha, né? Desenha pra Deus. Sim. O Rodolfo pregou sobre esses dias, né? O poder da palavra. Sim. O poder que há nas muito palavras, forte, né? É muito forte. O Rui tem
Ó, o Rui tem o treinamento do Rui poder é da o palavra, né? método PDF, poder da palavra. Porque hoje nós estamos aqui, nós temos o quê? O poder de fala. Como que Deus criou o mundo? A fala. Tudo pra ele Falando. sempre foi o quê? O que ele nos deixou? A fala. É muito forte, assim. Então, assim, as pessoas têm medo de falar. E, assim, o que eu vejo hoje? O receio de falar. Sim. Por exemplo, eu quero me casar. Eu quero ter um filho. Tem pessoas que assim, casou, não quer ter filho. Né? Você fala as pessoas e depois você vê o poder da palavra é tão forte que a pessoa vai perto de filho. Vai passando por tantas coisas, né? Que É complicado, né? Eu pra mesmo benção, eu tomo maldição cuidado também. com. Eu tenho uma frase, você é o que você ouve. É muito forte isso, porque assim, tem coisas que. Até esses dias pra trás a gente tava brincando, né, no louvor lá, cantando 2 desertos, o caminho no deserto e o deserto. Eu falei, gente, vamos sair do deserto. Você gosta de deserto, não é comigo, não. Não dá, porque a gente tem que viver vitória, a gente tem que viver adoração, né? Em todo tempo, adorar o Senhor. E então, assim, eu sempre tive muito cuidado com o que eu escutava. Aí, assim, Aí eu engravidei, minha gravidez foi abençoada, pandemia, dentro de uma pandemia, Deus me guardou que eu nem passava mal. Foi uma gravidez, assim, muito... É muito sério isso de você falar com Deus. Eu orava na minha barriga o tempo todo, pra Deus guardar, pra Deus trazer em paz, queria que nascesse. Aí uma coisa, quando eu engravidei, eu falei, eu quero que nasça nos 9 meses, certinho, porque dizem que gêmeos, a partir dos 6 meses já vem, não sei. Eu falei, não, eu não vou querer que as minhas filhas fiquem no UTI, não. Eu falei, Deus, eu quero os 9 meses. Nasceram com 38 semanas. Que benção. As coisas mais perfeitas Detalhou do mundo. mesmo, né? Milagre já. Esse tempo tá até conversando com o Ricardinho, detalhou a esposa, detalhou o carro, Sim. deu um carro pra ele, benção de Deus. Sim. Né? Quando eu vi a chavinha, eu falei, isso é coisa boa, né? Eu vi a É chavezinha muito lá, forte com a isso. Hzinha assim, eu falei, rapaz, isso é coisa boa, é de Deus. Detalhou pra Deus, KM e tudo mais, Deus preparou. É, Né? E eu também tive essa experiência com Deus, falei assim, ó, eu quero assim, 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 quero 0 quilômetro, tal. E Deus, meu esposo, foi uma benção na minha vida. ela né? é linda. Detalhou e Ela é é benção. maravilhosa. Então cada um de nós tem assim, né? Às vezes nós Sim. esquecemos de detalhar pra Deus. Sim. Essa é a verdade, né? Foi o que eu falei Às vezes esquecemos de pra detalhar. Nanda da minha igreja. Eu falei, seja específica pra Deus. Porque Deus, ele sabe o que você quer. Mas ele quer ouvir da sua boca o que você quer. E aí, quando as meninas nasceram, elas ainda ficaram, porque elas não pegaram peito. Uma nasceu com um desconforto no coração e foi pra UTI neonatal, ficou 2 dias. E assim, Deus fez tudo assim, quando foi todo mundo apaixonado por elas ali, todo mundo apaixonado, tudo, e aí vivemos uma vida, eu sempre falo assim que a minha vida é um conto de fadas, né, porque ser mãe de menina, você é pai de menina, você sabe tanto que é lindo, você também, né, tudo pai de... Ei, Ricardo, será que tem menina Maravilhoso. também aí? Ainda mais quando elas me maqueiam. Eita, você deixa? Às vezes eu não deixo, às vezes eu tô dormindo, né? Eu tenho o sono um pouco pesado, quando eu acordo eu tô meio borrado, assim, a boca meio colando, e quando eu vou olhar é um batom. A unha pintada. Nossa, e é assim, pro pai ainda maior ainda, porque a paixão da filha é o pai, né? É o primeiro amor da vida delas. As minhas ontem eu passei por uma situação, bati o carro, tudo. E aí a gente ficou muito chateado, assim, o Rui foi pra casa cuidar de mim. Quando chegou lá, a Maísa chegou, abraçou ele assim, ó. Ficou um tempo abraçada com ele. Foi tão lindo aquela cena. Daqui a pouco, quando eu fui lá na sala, eu passei mal, assim, fiquei bem nervosa. E aí, quando eu chego no sofá, os dois cochilando, assim. Aí eu olho pra um e pra outro, é a mesma cara, assim. Um só tem barba, mas é a mesma cara. Então, assim, é muito lindo. Então, assim, sempre muito lindas, as meninas muito saudáveis, sempre comeram muito bem. Não quiseram mamar no peito, aí foi tomar leite de vaca mesmo, forte, aquele Xandô, aqueles fazenda, era o que elas tomavam. E aí, passou o tempo, elas começaram a andar, tudo, e aí tivemos um susto muito grande. A gente tava numa manhã, ela acordou com febre, 38 de febre, ela nunca tinha tido febre. Aí, beleza. Aí eu já mediquei ela, né, de pironazinha e tudo. Quando foi à noite, fomos levar minha sogra, ela ficou bem o dia inteiro. E aí, quando foi à noite, nós fomos levar minha sogra, quando a gente tava voltando,
Como a gente tava em roupa normal, tudo, não tinha nem pegado bolsa delas, nem nada, assim, só aquele... Porque criança, você nunca pode sair só com uma coisinha, mas eu peguei tudo reduzido. Aí ela começou a fazer um barulho, né, começou a fazer assim, um negócio estranho, assim, eu falei, amor, mas eu não tá bem. Mas eu não tá bem, e aí a gente tava na Raposa, a gente já foi direto pro hospital. Quando chegou lá, a médica virou, olhou o estado dela e falou, não, ela tá bem. Mas, de todo caso, vamos fazer um raio-x? Aí, beleza, vamos fazer um raio-x. Aí ela fez o raio-x, aí eu nunca vou esquecer do rosto dela, que ela fez uma expressão, assim, bem assustada. Ela olhou assim e falou, essa máquina deve estar errada, porque eu escutei o pulmãozinho dela, eu escutei tudo, ela tá bem. Só que essa máquina, ou ela tá com problema, ou sua filha tá com uma pneumonia muito grave. Aí ela falou assim, vocês estão de carro? Eu falei, tô. Porque se eu for chamar uma ambulância, vai ser muito demorado e tudo. Você consegue levar para um hospital? Eu falei, consigo. Porque a gente tinha ido naquelas clínicas, né? Aí eu falei, consigo. A gente, de lá, deixou a Luísa na minha mãe e fomos pro hospital com a Maísa. Quando chegou lá, a gente passou a noite inteira. Noite inteira com a Maísa, e o quadro da Maísa foi só piorando. Realmente era pneumonia no pulmão direito. Aí, assim, eu em todo o tempo orando, eu falei, meu Deus, por que isso? Por que isso tudo? E aí, assim, o que aconteceu? Me lembrei de algumas situações em casa, porque eu sou assim, quando a gente passa por alguma coisa, sempre existe um porquê. Aí eu fui procurar o porquê. Aí já chamei o Rui, assim, na sala, tava com ela no colo, falei, amor, me perdoa, que a gente brigou tal dia. Por causa disso, daquilo, aí me pedi perdão, a gente se abraçou, tudo, e o caso dela só piorando. Aí o que aconteceu? Quando foi no outro dia de manhã, isso na madrugada, quando foi no outro dia de manhã, a médica me chamou e falou assim, ó, o caso dela não dá pra resolver aqui. Eu falei, tá, o que ela tem? Ela falou assim, ela acaba de contrair a sepse, ela tá com derrame pleural, a sepse é um negócio, é uma infecção generalizada, né? Ela teve broncoaspasmo. Ela falou, você não lembra dela ter engasgado com leite, com alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada com ela. Ela falou, paizinho, não lembro. Eu falei, não, eu que dei comida pra ela o dia inteiro, esses dias sou eu que dou. A minha sogra, a gente sempre procurou fazer tudo certinho. Ela falou assim, ela tá com broncoaspasmo, derrame pleural, a sepse. Aí eu falei, meu Deus. Parece que o mundo começa a virar de areia, assim, né? Tá. Aí ela saiu da sala. Aí eu saí da sala assim. Minha irmã chegou lá pra levar uma roupa pra mim. Aí eu ouvi ela falando: não dá tempo de levar pra Guarulhos. Aí eu voltei pra sala. Eu falei, por que não dá tempo? Ela falou, ela tá correndo risco de vida. Aí eu falei, entendi. Desse jeito, assim, e eu não podia me desesperar. Aí ela falou assim, vou ligar para um amigo meu, vou tentar uma vaga para ela no Hospital Samaritano em Sorocaba, porque é o único lugar que a ambulância vai conseguir ir sem trânsito, né? Porque se pegasse um trânsito indo para Guarulhos, ela não podia chegar com vida. Aí eu falei, tá bom. Aí eu olhei pra minha irmã assim, aí naquele momento eu falei, Deus, o Senhor me deu duas, não me deu uma. Aí eu fui, acompanhei ela, tudo. Aí a médica chegou e falou assim, ó, consegui a vaga, ela vai pro Samaritano. Como que tá o convênio? Eu falei, tá tudo ok. Ela falou, então ela tá indo pra lá. É um hospital muito bom, muito renomado. Depois eu fui saber e tudo. Falei, tá bom, tá ótimo, né? Aí eu falei, Deus, agora vai na frente. É só o Senhor que pode fazer agora. E aí, assim, quando eu olhei a minha filha já tava toda inchada, cheia de... Sabe, que a criança a gente cuida com tanto amor, com tanto carinho, né? Você não deixa nem cair no chão. As meninas sempre acabou sendo muito super protegidas porque era o meu sonho, eu cuido do meu sonho. Às vezes as pessoas não dão valor, pede as coisas pra Deus, Deus dá, e as pessoas não dão valor, não cuida, né? Até mesmo um esposo, uma esposa, sim, não dá valor e pede.
né? Pede pra Deus, Deus dá e não dá valor. Então, assim, eu sempre cuidei muito bem das minhas filhas, tudo, e eu vi aquela cena. Eu não podia cobrir a minha filha. Nossa. Minha filha só de fraldinha, assim, eu falava, gente, tá frio. Ela falou, a febre dela não cessa, ela tem que ficar assim. E aí chegou a ambulância, eu me recordo do motorista chegar pro Rui e falar assim, você é bom no toque? Ele falou, depende. Ele falou assim, porque a gente vai precisar correr. Os médicos já estão tudo de prontidão esperando ela. Sorocaba é o seguinte, só o radar, eu vou te dar o sinal. Quando for o sinal, você vai saber que é pra você reduzir. Gente, eu nunca vou me esquecer. A mais aqui, eu via só a ponta do carro, assim. Em momento algum, eu vi o Rui deixar essa ambulância longe, assim. Ali, ele foi ali. E aí, quando chegamos, tudo. Ela nervosa dentro da ambulância. Nervosa, assim. Aí o médico tentava acalmar ela. E ela muito nervosa, tentando se soltar. Quando chegou lá, eles levaram ela pra uma sala e falou pra mim, pro Rui, agora vocês ficam aqui, que agora é com a gente. Aí eu fiquei olhando assim, minha bebezinha ali. Tinha acabado de fazer 1 ano. Aí eu olhei. E assim, só que a minha fé sempre foi muito grande. E eu falei pra Deus, assim, pra Deus fazer a vontade dele. Por mais que doa, né? Mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu sei que eu não posso ir contra a vontade de Deus. Aí tirou os acessos, trocaram tudo, levaram ela pra cima e me mandaram pra uma sala mais ruim. Quando chegou na sala, assim, aí um médico chegou, deu um aviso pra uma família que tinha alguém falecido com pneumonia, tudo, e na hora, Nossa. coração, assim, né? gente, pandemia. O povo era entubado, morria. Aí eu falei, ligando pra minha mãe, todo mundo assustado, né? Aí eu só podia confiar. Aí o médico chegou e falou assim... Chegou a ligar pro pessoal da igreja, gente, hora, tal. Todo mundo. Todo mundo naquela correria, né? Foram igrejas e igrejas orando por ela. Amém. Eu nunca vou esquecer do povo que se levantou pela minha filha. Ligava... minha mãe ligou... Uma irmã de Uberlândia ligou pra minha mãe de vídeo, assim, pra mostrar uma igreja, a igreja quadrangular, toda, orando pela Maísa, gritando o nome da Maísa. E aí, assim, quando chegou, aí o médico chegou pra conversar comigo e o Rui. Ele falou assim, os pais da Maísa, eu falei, sim. Aí ele virou pra mim e falou assim, a gente entubou ela. Ela tá num caso muito crítico. E agora é esperar 72 horas pra ver se ela vai reagir. No meio da pandemia, ou você não. escutar isso da sua filha. Aí eu falei, doutor, ela tá correndo risco de vida? Ele falou, tá. Nossa. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí eu falei, mãe, entubaram minha filha. Aí depois ele veio, ele falou assim, pra criança, intubação é a melhor coisa, tudo. Aí, tipo, foram explicar, né, o porquê e tudo, né. Aí colocaram ela lá, me chamaram pra dentro da sala. Quando eu subi, quando eu olhei ela assim, eu falei, meu Deus, minha bebê tava transformada. Mas é um desafio muito grande, né? Você vê o seu filho ali, né? Sua filha, no caso, você, numa situação dessa, né? Querendo ou não, acaba abalando a nossa, digamos assim, a nossa fé ali naquele momento. Acho que é uma das coisas que dá uma... Vem o medo, né? Medo, né? O desespero toma conta ali da situação. Por mais que a gente declara, né? Fala, Deus, eu confio em ti, a gente se apega muito em Deus, mas vem o medo, né? O desespero. E só pra completar, como que foi isso? Esse primeiro lidar com esse medo, assim? Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo. Sabe? Nunca tive medo de andar sozinho, de dirigir, de viajar pra lá e pra cá. E essa foi a primeira vez que eu tive muito medo. Medo porque, assim, por conhecer a mão de Deus, por saber que meu pai faleceu, ele não se importou, Deus não se importou com a minha mãe, que ia ficar com 3 filhos pra criar. Sabe? Deus não... Ele simplesmente levou meu pai, com 30 anos de idade, lindo, Novo. alto, sabe? Tinha uma vida maravilhosa pela frente, trabalhador, e Deus não se importou. Então eu conhecia a mão de Deus, eu sabia a mão de Deus. Então meu medo
era que era vontade dele. Que eu entendia que as minhas filhas são especiais pra ele, eu entendia. E aí, assim, quando vem o medo, a única coisa que a gente pode fazer é confiar. É confiar. Entregar mesmo. E aí, assim, quando eu cheguei... Aí foi passando os dias. Aí, no segundo dia, nada de melhora. No terceiro dia, ela foi internada numa quinta-feira. Acho que ela chegou na sexta, no hospital lá. Na sexta, no sábado, no domingo, sem melhora nenhuma. Mas estava viva. Aí passou-se a segunda, ela foi apresentando melhora. Na terça eu falei, por que a minha filha tá tão inchada? Aí o médico falou, não, vou resolver isso. Aí foi, deu um diurético pra ela desinchou um pouquinho, tudo. E assim, o tempo todo, a minha filha sendo picada. E era exame. Eu ia trazer, só que na corrida eu não trouxe. Eu tenho uma pasta desse tamanho assim, de exames que aquela menina fez. Ela teve que fazer 2 transfusões de sangue. E aí, assim, eu falava, Deus, se ela estiver sofrendo, faz a tua vontade. E o tempo todo conversando, todo mundo me mandando oração, me mandando ligação. Quando foi na terça-feira, o Rui foi pra lá pra visitar. Ele não podia ficar com ela, era só pandemia, só né? mulher, tudo, né? E aí eu falei assim, vai pra casa, só volta depois. Eu vou ficar essa semana aqui. Cuida da Luísa. A Luísa teve pneumonia, mas não foi tão grave. Mas assim, os gêmeos é assim, tudo que acontece com um acontece com o outro. Geralmente, se uma fica gripadinha hoje, a outra também fica. Você pode comprar o remédio 2 vezes, já passa no médico, passo as 2 já de uma vez. E aí assim, eu falei pra ele, vai, pode ir. Quando o Rui tava vindo embora, eu tive uma revelação dentro da sala. Eu tive uma revelação de um pássaro preto entrando pela janela. Quando esse pássaro preto entrou, porque eu perguntava pra Deus por que estava acontecendo aquilo, aí eu entendi que o diabo queria ceifar a vida da minha filha. Aí eu falei, opa! Falei, não. Aí se levantou um gigante. Porque assim, enquanto eu entendo que a mão de Deus está sobre, aí eu sou humilde, porque a mão de Deus ali, eu entendo que eu tenho que entender a vontade. Agora, se eu vi algo do mal, eu falei, não, opa, tá errado. Aí daqui a pouco eu recebo um hino. Mara, decreta a vida sobre a sua vida, sobre a sua filha. Aí meu irmão ligou pra minha mãe e falou assim, mãe, Deus me mandou decretar a vida sobre a vida da Maísa. Amém. Aí o povo começou a decretar a vida sobre a vida dela. E aí eu tive aquela visão assim, já comecei a repreender, daqui a pouco a saturação dela foi a 29. Aí eu olhei assim, eu falei... Aí a enfermeira olhou, assustou, falou assim, não, tá errado tudo aí, chamou o médico, veio todo mundo socorrer ela, e eu saí da sala antes do médico falar assim, eu só saí, abaixei a cabeça assim, saí. Liguei pra uma tia minha tia tava orando nesse momento por ela. Ela só atendeu o telefone e continuou orando. Orando, e ela fez uma oração maravilhosa. Deus vai ao encontro da Maísa agora. Deus vai ao encontro. Aí ela terminou de orar, falou, filha, a tia vai continuar orando. Falei, tá bom. Fui no banheiro. Aí eu cantei um hino, que agora eu não me recordo o hino que eu cantei. Voltei pra sala. Quando eu voltei, a saturação dela tava 100%. E aí foi aonde apresentou a melhora. Ela entubada, muito nervosa, e ela acordou. Nesse dia ela acordou. Quando ela acordou, todos esses dias ela muito medicada, entubada, então ela tava desacordada. Quando ela acordou, assim, ela olhou, ela viu a situação. E ela é muito esperta. Ela chega, onde ela chega, ela olha assim, ela vê a situação primeiro. Aí ela foi, acordou, olhou. Aí daqui a pouco ela só levou a mãozinha aqui, ó, e pum, puxou o tubo. Nossa. Ela estubou. Nossa. Aí veio todo mundo correr, entubou ela novamente, tudo.
Ela falou, aí todo mundo aí com aquele negócio, né? Como assim? Tipo, como aí amarrar a mãozinha dela? Aí quando ela acordou, ela não queria mais dormir. Ela ficou acordada. Ela queria ficar e eu orava por ela, eu cantava pra ela. E aí eu tive que ir ver a Luísa. A Luísa tava doentinha também. Porque não tem jeito, né? A mãe tem que dar o apoio. Aí minha sogra ficava. Minha sogra também sofreu muito. Todo mundo, né? Sofreu muito com isso. Aí fui ver a Luísa. Voltei pro hospital. Aí Quando aconteceu isso de eu ter essa visão, da saturação dela voltar, a minha fé voltou com isso. Quando a minha fé voltou, aí quando eu cheguei nesse dia, aí o médico olhou pra mim e falou assim, eu preciso que ela durma pra ela fazer um exame, uma tomografia. Eu falei, tá. Aí ele falou assim, eu vou ter que anestesiar ela, só que assim, eu já anestesiei e ela não dormiu. Aí ele falou assim, se eu te desse essa anestesia, esse remédio, você dormiria por 3 dias. A sua filha não dorme. Aí eu ri. Ele falou, mas ela precisa fazer isso. Eu falei, não tem problema não. Ele falou, vou ter que aplicar de novo nela. Eu falei, não tem problema. Aí ele aplicou, ela dormiu. Quando ela dormiu, a gente desceu, ela fez o exame. Quando ela voltou, ela já voltou toda acordada, assim, ó. Nossa. Acordadinha. Passou efeito, passou tudo. Aí todo mundo olhava e ninguém... Porque assim, ó, o quadro de melhora dela foi assim, ela ficou muito tempo desacordada, tudo. Mas quando ela acordou, ela falou, opa, tô aqui. Deus declarou vida, tô vivendo. E ela já acordou esperta, assim. Quando ela acordou, ela já acordou nervosa, já, assim, sabe? Porque ela é agitada, ela é toda nervosinha. Eu falo que ela é a dona da casa. Puxou pra quem, será? Pai, né? Erro. Puxou o pai. Puxou o pai. E aí, assim, aí fomos pra um quarto isoladinho lá dentro da UTI. Aí ela acordou, olhou, aí eu falei com ela, tudo, né? E eu não podia pegar minha filha no colo. Isso me doía muito, porque assim, eu sempre fui a mãe que tá dormindo, eu tô lá, no colo, assim, até hoje eu pego elas no colo o tempo todo. Aí ela olhou pra mim assim, amarradinha a mão. Amarradinha. Ela olhou pra mim assim, fez assim, ó. A mãozinha amarrada, ela levou aqui e pum, estubou de novo. De novo. Nossa. A mão não foi, o pescoço foi lá. Aí eu que chamei a médica, né? Quando eu chamei a médica, tudo, aí eles foram entubaram de novo, porque o médico que era responsável pela UTI, ele não estava. Só que quando estubou, ela ficou bem, a saturação dela não caiu, nada, ficou tudo a respiração, coraçãozinho, tudo normal. Aí quando foi no outro dia, aí o médico ligou e falou assim, manda seu esposo vir. Eu quero conversar com vocês dois. Aí eu falei, tá bom, tudo, né? E o Rui veio. Correr, esse Rui andava. E assim, um detalhe que eu esqueci de contar, porque é muito importante. O Rui indo embora, quando aconteceu esse negócio do pássaro, de eu ter a visão, o Rui foi, só que ele não sabe como ele chegou em casa, ele foi desacordado. Ele foi desacordado e assim, ele chegou, ele falou assim que até hoje, se você perguntar pra ele, ele não vai saber como ele chegou em casa. Deus Todo aquele caminho, de Sorocaba a Cotia, tem um trecho... Foi um trecho até chegar em casa, amor. De Ibiúna a Cotia. O Rui ficou desacordado. Nossa. E eu sei muito bem que Deus faz essas coisas. Ele cuida no volante, ele cuida em cima da moto. Porque eu vivenciei muito essas coisas, né? E aí, assim, quando... Aí o médico chegou e falou assim... Vocês têm alguma religião? Quando o Rui chegou, tudo, ele veio conversar com nós dois, doutor Carlos. Ele falou assim, vocês têm alguma religião? Eu falei, sim. Ele falou assim, olha, eu nunca vi em todo esse tempo uma criança passar por tudo que a sua filha passou e ver pais como vocês. Amém. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, vocês são calmos. Eu não vi vocês maltratando ninguém aqui. Não teve uma reclamação de vocês como pais. Pelo contrário, tudo o que fala, vocês fazem, ouvem, tudo. Eu falei, é claro, doutor. Quem tá cuidando da minha filha são vocês. É importante confiar em Deus, né? E de dar um bom testemunho também, né? E aí ele falou assim,
Por que eu perguntei se vocês têm alguma religião? Porque a filha de vocês é um milagre. Nós vamos estubar ela porque ela tá bem. Ontem podiam até ter deixado ela. Mas ela, como eu não estava, não conseguiram falar comigo, ela foi entubada de novo, mas ela não precisa mais do tubo para respirar. Nossa. Eu falei, amém. Aí ele olhou assim pra gente, assim, com um tempinho olhando assim pra gente. Falei, mais alguma coisa, doutor? Ele, não. E saiu. Quando foi no outro dia, colocaram ela do lado de lá. E aí, assim, o meu semblante, tudo mudou. Aí colocaram ela no meu colo, quando estubaram ela, tudo assim. Aí foi aquela alegria, né? Eu falei, Deus, obrigada. O Senhor tá devolvendo a minha filha de novo. A sensação de gratidão, né? E aí, assim, tinha um menininho do lado de 9 meses. A saturação dele foi a 59 e ele faleceu. Então, assim, vocês entendem o que Deus fez? A 29 era óbito. E Deus fez isso. Deus fez, E, assim, por isso que esses dias uma pessoa... A minha irmã me perguntou assim, quando que você começou a ter a ter esse coração, a ser essa pessoa que você é? E eu falei, como assim? Ela falou assim, você é diferente hoje. Aí eu falei, é porque eu entendo quem é Deus hoje. Eu sei quem é, o que ele fez por mim. Nada sai do controle da mão de Deus, hein? E aí assim, quando aconteceu isso, eu até ia orar pela mãezinha, assim, Deus falou, não ora. Eu falei, meu Deus, mas ela tá sofrendo. Deus falou, não ora. E daqui a pouco veio. A saturação dele foi a 59, ele veio a óbito. Você imagina a mãe escutar isso, gente. E a da sua filha tinha ido a 29. 29. Rapaz. 29, 2 transfusões de sangue, sabe? E assim, ela ia precisar fazer uma cirurgia ainda pra tirar o derrame pleural. Ela não precisou. Assim, ela só foi não precisando dos procedimentos. Ela foi não precisando. Quando declaramos vida, é mais uma vez a importância de você declarar e declarar certo, né? Sim. Porque como que você declara vida sendo que Deus não tem vida pra pessoa? O meu primo faleceu quinta-feira passada. Ele tava com câncer. E assim, quando a gente ficou sabendo, ele já tava num quadro bem... Ele arruinou muito rápido, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa tão cheia de vida, tudo. Mas Deus não tinha vida pra ele. Verdade. Vida na terra, né? Aí é uma coisa que a gente não para pra pensar às vezes, né? Sobre isso é muito profundo isso que você falou, né? Porque assim, a vida, ela é o que nós temos, é o fôlego de vida. Mas e se Deus não tem? Se é o momento de parar? Então assim, eu acredito muito naquilo que é árvore que não dá fruto. A minha filha ainda nem tinha começado a vida ainda para começar a dar fruto. E aí, quando ela foi estubada e a médica falou assim, agora é o seguinte, ela precisa comer. Eu falei, tá bom. Precisa comer? Tá bom. Aí minha sogra chegou, eu fui ver a Luísa. Eu falei, sogra, é o seguinte, a Maísa agora precisa comer. Ela falou, deixa comigo, minha filha. Vó, é um negócio muito perfeito, assim. Ela chega em casa, a minha sogra que olha elas, então ela chega com a barriguinha até inchada, de tanto que come. E aí ela comeu, aí tudo que levaram pra ela comeu tudo, assim. Todo mundo ficou impressionado. Que as crianças não comem. Ela falou. Aí todo mundo, eu cheguei no outro dia, todo mundo, gente, que lindo ela comendo e não sei o que. Minha sogra mandou mensagem, fia, ela já comeu tudo. Eu falei, meu Deus. E assim, a gente foi só provando do milagre que Deus fez. E aí ela teve uma situação que ela já não tinha mais veinha, né, pra puxarem o sangue e tudo. Aí eles colocaram na traqueia, né, o acesso na traqueia. É o pique, né? Que é pra poder... Justamente. Vai quase até o coração. Isso. Pega uma mangueirinha aqui que vai até... Ela tem até a marquinha, assim.
Aí quando, nesse meio tempo, colocaram tudo, beleza. Quando foi, aí ela recebeu alta da UTI e fomos pro quarto. Quando nós chegamos no quarto, aí ela já tava todo mundo, que princesa, que linda. Eu ia até preparar o vídeo, só que o meu celular acabou a bateria. E aí todo mundo ia ver o milagre no quarto. Todo mundo chegava e eu vim ver o milagre. Amém. Aí teve uma moça que chegou e falou assim, você sabia que sua filha tá sendo falada no hospital todo? Falei, sério? Ela falou, sério. Sua filha é um milagre. Ela falou assim, eu estou aqui há mais de 30 anos. E realmente, ela falou assim, eu sou serva de Deus. Realmente, Deus, ele operou milagre na vida da sua filha. Amém. Aí eu olhava assim, eu falava, obrigada, meu Deus, obrigada. E aí, assim, aí chegou no outro dia, que era pra ela sair, eles foram tirar o pique. Quando foram tirar, aí deu alguma coisinha lá e uma olhou pra outra assim. Aí ela falou, mãezinha, você pode segurar ela? Eu falei, posso. Aí segurei ela assim, aí elas tentando tirar, não conseguia. Aí eu olhei, Maís, olha pra mamãe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Aí o negócio saiu sozinho. Sozinho. Ai, Jesus. E aí Deus deu vida pra minha filha de verdade. Quando foi mais tarde, ela recebeu alta e nós voltamos com ela pra casa. Amém. Aleluia. Então, assim, eu sempre vou contar esse testemunho com muita alegria no coração, porque hoje, no dia 24 agora, de agosto, elas fizeram... Tem aí o vídeo? Tem o... o vídeo. Aqui não sei se dá pra... Põe perto do microfone. E deixa eu ver, tenta apontar pra essa câmera aqui, ó. Que tá... Não, essa aqui, ó. De trás de você, de trás de você. Ali. Aqui, ó. É que vai dar pra ver? Ah, de trás dele, velho. Vê, aponta pra lá agora. Não, é que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá nessa aqui, ó. Ah, é. Tá na minha. É. Aí. Eu sei. Vou colocar o... Ah, apagou. Vira. Pagou. Bloqueou? Bloqueou. Aqui, ó. E aí, assim... Aqui. Vai mais, aponta vocês. É. Ó. Senão vai ficar longe. Ai, amor, é que assim vai Não ser vai dar pra ver, difícil. Foi lindo, assim. Tudo que Deus fez, assim. O pessoal festejou ali, você viu? Festejou, Festa, né? Todo olha. hospital ali festejando. Olha. Coisa linda, né? Olha. O pessoal não consegue ver, a gente tá vendo aqui, mas Olha, lindo, que gente. linda. Cara, Deus é maravilhoso. E aí depois, assim, foi só alegria. E assim, elas fizeram 4 anos agora, dia 24 de agosto. Tô tentando achar uma fotinha dela aqui, mas... É, né? Fizeram 4 anos. E elas são 2 crianças abençoadas. Aleluia. Sabe? Eu sempre falo assim que eu comemoro o aniversário dela 2 vezes. Que Deus Glória deu a Deus. vida novamente pra ela. É marcante isso, né? Porque você vê que até dentro do ambiente hospitalar, né? As pessoas estão tão acostumadas a lidar com a morte. São né? bem frias, né? Em Estão relação tão a isso, acostumadas a lidar com a morte. E quando vê esses milagres... Porque qual a expectativa? Imagina só, você chegar até... Eu sei que tem muita gente que trabalha na área da saúde aí. Se você tiver a coragem de colocar aí... quantas pessoas você já viu sobreviver quando chegar com 29 de saturação? Uma criança, a gente ainda não tá nem falando de um homem adulto, uma pessoa mais forte, viril, né? Tá falando de uma criança, né? Uma criança chegar num estado desse, é só Deus, né? É só Deus e eu sei que dentro desse ambiente de turbulência, né? A gente fica tentando entender, sabe? Tentando entender, assim, qual que é o propósito de Deus dentro disso, né? Você conseguiu entender isso? Você sabe que teve um dia que eu tava em casa,
feriado, aí eu fiquei chateada, falei, poxa vida, a gente tá aqui, não veio uma pessoa visitar a gente. E sempre eu tinha um primo que faleceu em 2022, que era um amigo, um irmão, que sempre, final feriado, sempre tava lá, tudo aí eu reclamei. Falei, oh Deus, ninguém veio aqui. Falei, nossa, tipo, é muito chato. Eu briguei com a minha mãe, falei, nossa mãe, nem você vem aqui e tudo, né? Fiquei... Sabe quando você se sente Sim. deixado assim? E aí quando eu tava no hospital, tudo que eu mais queria era estar em casa com o meu esposo e as minhas 2 filhas. Então, sim, eu entendi o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe? Porque, assim, não... Eu sempre falo assim, eu tento ser, né? A gente nunca é 100%, mas eu tento ser grata o tempo todo. Porque a gratidão, ela nos traz força, ela nos traz muitas coisas. Né? A gratidão, ela é algo que a gente tem que ter. Eu tenho gratidão pela sua vida, pastor. Eu tenho gratidão pela sua vida. Amém. Porque, assim, é o momento que a gente entende que Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Então, assim, eu entendi o propósito. Isso que você falou da gratidão é algo tão forte, né? A gente sempre fala, né? Que Jesus, antes de multiplicar os pães, por exemplo, o que ele fazia? Ele agradecia, né? A graça. Qual era qual que era a matéria-prima, né? Da multiplicação, né? É a gratidão, né? Sim. Você agradecer, você agradece e aí começa a se multiplicar as bênçãos, né? Ele fez nada, o que ele fez? Ele partiu o pão, falou, agradeceu o pai e o pão o quê? Multiplicou. Né? Então a gratidão, ela é a matéria-prima da multiplicação, para que isso comece a acontecer. E às vezes a gente, da mesma forma também, a murmuração... Eu ia falar agora. A murmuração... Devido à matéria do meu máximo. Exato, a murmuração ela multiplica, né? Sim. Isso vai corroendo o coração, vai corroendo a alma, né? Vai corroendo a murmuração, é algo Eu que sempre terrível. falo que eu não gosto de pessoas pessimistas. Tem pessoa que você fala, nossa, que xícara linda, mas você viu que não ficou legal aqui, ó, pode emagrecer, não sei, não ornou. Então, tem pessoas que pra tudo ela tem um defeito. Fala, gente do céu, eu não dou conta de viver com pessoas que são dessa forma. Não dou conta. Porque, assim, a vida, com tudo que a gente passa, com todo o cenário que nós estamos passando, Deus nos deu vida. Além dele nos dar vida, hoje eu entendo que as pessoas não passam fome como passavam. As pessoas não sofrem mais do jeito que as pessoas sofriam. Hoje tem diferença. Hoje em dia as pessoas estão na Cracolândia porque elas querem. Sim. Pessoas que saem, voltam, dá um jeito e volta pra lá porque fez escolha de viver como zumbi, mas o governo ajuda lá se quiser sair Sim. desse meio. E então, assim, as pessoas pessimistas, gente, eu sempre falo, do tanto que você, eu sempre falo, eu gosto de cantar hino de vitória, meus hinos sempre são de vitória. Até essa semana eu tava escutando Vai Dar Certo. Eu me lembro que meu irmão falou assim, eu vou fazer um hino pra mim cantar. Aí eu falei, ai, que legal tudo aí. Quando ele veio mostrar o Vai Dar Certo, eu falei, desculpa. Falei, você pode fazer tudo, pode produzir, menos cantar esse hino. Esse hino é meu. Tomou posse. Esse hino é meu. E aí, assim, eu canto esse hino e eu profetizo ele. Porque, assim, ou você entende que o que você fala, o poder da sua palavra, é o que vai acontecer na sua vida. Não, desde o começo você começa falando do poder da palavra, né? Você vê, e até Do dentro disso da gratidão é o poder da palavra. Sim. E a murmuração é a mesma coisa, o poder da palavra. Justamente. Eu fiz um podcast, um retrasado, que eu até trouxe o mesmo pastor, que eu até falei pra vocês trazerem ele, que é o pastor Robson, um amigo querido lá de Carapicuíba. Eu falei, vamos falar sobre sentença de palavras? A sentença, por quê? As pessoas falam, eu não vou emagrecer. Nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô feio. Nossa, eu tô isso. Nossa, eu tô... Você vai viver assim porque você tá falando. Você tá se sentenciando a isso. Isso é um dos piores pecados. Boa, né? Ó, a gente ensina mal. Isso é um dos piores pecados que a Bíblia diz. No hebraico, né, eles chamam de lashon hara,
que é a língua maledicente. As pessoas acham que língua maledicente é você falar um palavrão, né? Não que seja algo bom, né? Jamais. Mas as pessoas acham que isso é você, às vezes, sabe, tá ali, na hora de escapar um palavrão. A pessoa acha que isso... Só que, na verdade, a língua maledicente é isso. É aquele que fala do outro, é aquele que fala mal da xícara, aquele que fala mal Da dele, vida aquele mesmo. que... Ele fala mal da vida. Isso, exato. Reclama de Ela, tudo, né? em tudo ela Da onde põe nasceu, da palavras família que tem, reclama de negativas. tudo. Tem É um pessoas que assim. pecado, e é um dos pecados que em Israel é um dos pecados comparados que eles falam pecados de morte, né? É um pecado comparado com assassinato. O Lashon Hará. Pra você ver o nível, um dos piores pecados pra ele é esse tipo de pecado. Justamente. É esse tipo de pecado. A gente lidar com vocês lidam mais que eu, com pessoas que passaram pela luta. Aí Deus já deu a vitória, mas ela continua na luta. Não sai da luta. Ai, por que aconteceu isso? E assim, como que Deus vai prosperar uma pessoa que ela só vive em luta? Que ela quer viver, porque eu sempre falo, luta, prova, estado momentâneo. Exato. Momentâneo. Eu mesmo, com tudo isso que eu passei, o tempo todo eu falava, Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Deus, eu tô aqui. Eu sou tua serva. É o eu discernir, sou tua né? filha. É o discernir. Você tá buscando o quê? O discernimento ali. Justamente. Onde eu tô, qual o propósito, qual a intenção de Deus com Justamente. isso, o que eu tô vivendo, quando as coisas fazem efeito, vira a chave e as coisas desandam. E aí passou, até teve Falando uma... de tempo aqui, eu dei uma olhadinha ali, irmão, já... Meu Deus do céu, eu falo muito. Já se prepara aí pra Pensa. né, finalizar com aquele louvor. É, aquele hoje vamos que finalizar marcou, né? diferente. A Meu história Jesus finalizar diferente. É. Enquanto isso, Agora a gente vai pedir pra que você nos emocione. Além disso, traz uma palavra, um conselho pra alguém que possa estar vivendo um momento né? similar como esse. Alguém que de repente em algum momento da vida vai viver isso. Um conselho que você daria por viver, porque foi um testemunho marcante, né? Você vê a sua filha passar por todo esse turbilhão de coisas, ser entubada. É algo marcante, né? Dá esse conselho, e se você conseguir nos emocionar no final, meu Deus com um do louvor que céu. marcou você. Um louvor que marcou você. Eu rapidinho, uma coisa que me marcou muito, né? Foi um dia que eu tava assistindo uma televisão, o Jogo do Brasil, e tinha acabado de acontecer aquele acidente da Chapecoense, e aí o Galvão Bueno chamou aquele... o Follman, né? Eu esqueci o nome, não sei, acho que é Rafael Follman, esqueci o nome dele. O goleiro que perdeu a perna, uma das pernas no acidente da Chapecoense. Aí ele falou assim, eu posso cantar um louvor? Porque tem me ajudado muito na minha recuperação. E ele começou a cantar aquele Você é o Espelho. E aquilo marcou muito aquele dia, porque Deus me mostrou que ele também usa uma trilha sonora para os nossos momentos, né? Que ele usa uma trilha sonora para nos ajudar a vencer. E você tem um dom maravilhoso, então eu queria que você... aproveitar, né? Oh, meu Deus. Dá o conselho e... O meu Depois conselho, meu conselho está em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que o busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nesses últimos tempos, Deus tem falado muito comigo nessa palavra, e tudo que Deus fala comigo, a gente tem que passar, né? Tudo que Deus fala, a gente vai passando. Esse acidente do Chapecó, Deus me mostrou tudinho. Deus me mostrou, eu acordei. Quando eu acordei, contei, porque a gente tem que contar, e aí quando a gente liga a televisão, tava acontecendo tudo aquilo que eu via, o verde, tudo assim, foi muito forte. Gente, quero agradecer, muito obrigada, tá, por confiar na gente aí, pra estar contando aquilo Nós que o somos Senhor tem gratos. feito, né, na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, Ricardinho, Deus abençoe. Meu Deus do céu, como que canta, gente? Vamos lá. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o verdadeiro adorador.
a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Oh, glória! Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. A presença de Deus aqui, ó. É gostoso aqui. Se deixar, ele tá no lugar aqui, hein? Até me sair com Deus, tem que precisar ser forte. Né? A presença de Deus é muito boa. Então dá vontade, né? De dar lugar e deixar Deus trabalhar. Mas nós temos nosso tempo. É um verdadeiro milagre, né, que estamos sentindo aqui. É maravilhoso. Maravilhoso. Você possa também vir receber dessa presença, né? Ver a fidelidade de Deus sobre a tua vida, conhecer profundo o Senhor, né? Eu vejo que Deus te leva para você conhecê-lo. De repente, toda a situação que você está passando não é para morte, não é para você ficar descrente, mas para você ficar mais íntimo de Deus, mais perto, conhecer de fato, como disse Jó. Eu conhecer de ouvir falar, agora eu conheço de andar com Deus. Que assim seja a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E só temos a agradecer a Deus. Deus abençoe a Mara, Deus abençoe o Rui, né? Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem para que mais vidas possam receber também. Se inscreva no canal. E só posso agradecer ao Senhor e dizer: esse foi mais um podcast Me Conte um Milagre. Deus abençoe.